Então, agora vamos falar de um outro tipo de anemia. Vamos falar das anemias normocíticas. São aquelas que não há alteração de tamanho na hemácia. Ele se mantém um valor normal, ou seja, um VCM entre 80 e 100 femtolitros. O primeiro tipo de anemia normocítica é a anemia por doença crônica, que é uma síndrome clínica caracterizada pelo desenvolvimento de anemia em pacientes que apresentam doenças infecciosas crônicas ou doenças inflamatórias ou neoplasias. Em geral, ela é a segunda causa de anemia mais frequente, estando atrás apenas da anemia ferropriva, citada anteriormente. Mas, no caso de pacientes hospitalizados, ela assume o primeiro lugar em incidência. Para você ter uma ideia do impacto desse tipo de anemia, pacientes com doença crônica artrite reumatoide apresentam uma incidência de cerca de 27 a 58% de anemia. As principais condições patológicas que levam à anemia por doença crônica são as infecções crônicas, no caso, tuberculose, osteomielite, meningite, infecção por HIV. Outro fator são as doenças inflamatórias crônicas, como a artrite reumatoide, febre reumática, doença de Crohn, e também as neoplasias, como os linfomas, as síndromes mielodisplásicas, mieloma múltiplo, carcinomas. A fisiopatologia da doença é relacionada a 3 fatores principais. O primeiro fator é a diminuição na sobrevida das hemácias, devido à ativação do sistema mononuclear fagocitário pelo quadro clínico do doente, que vai levar a um aumento da fagocitose dessas hemácias, consequentemente, redução na sobrevida da célula, que passa de uma sobrevida de 120 dias com a célula normal para cerca de 90 dias. Essa diminuição na sobrevida também está ligada a outros fatores, como a febre, que o aumento da temperatura leva uma lesão na hemácia, levando à hemólise, a liberação de hemolisinas por neoplasias, a liberação de toxinas bacterianas, que são outros fatores que promovem a hemólise dessa célula. Um outro fator é a redução da resposta medular. Essa redução ocorre referente à diminuição da produção de eritropoetina, à resposta inadequada da medula óssea a este hormônio e a diminuição no fornecimento de ferro para a síntese de nova hemoglobina. Nesse esquema, podemos ver como que esse processo acontece. Dependendo do tipo de infecção ou neoplasia, ocorre a ativação do macrófago com liberação de interferon gama, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, que diminui a expressão dos progenitores eritrocitários. Essa supressão dos progenitores é tão acentuada que mesmo tendo, como a gente pode ver ao lado, o estímulo da eritropoetina, ocorre a inibição dessa eritropoese. Um outro fator responsável pela anemia por doença crônica é o distúrbio do metabolismo do ferro, onde a produção de interleucina 1 leva ao aumento da lactoferrina, que é uma proteína semelhante à ferritina, mas só que essa é uma proteína mais ávida ao ferro, ou seja, ela se liga mais facilmente ao ferro do que a ferritina. Também outra característica, o fato de ser fagocitada pelo macrófago mais facilmente. Isso demonstra um aumento na retenção de ferro por esse macrófago, já que se ele tivesse na ferritina, esse ferro seria mais facilmente destinado à síntese de novas células sanguíneas.